Colossenses 3, 23 e 24. Diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança, servir a Cristo o Senhor. Eu comecei pensando assim, o que está querendo dizer aqui? Quem que escreveu isso? De onde que veio essas palavras? Então fui ver Colossenses, era o pessoal que morava em Colossas, lá na Ásia. E quem escreveu foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aí, quando que escreveu? E onde? Como é que foi? Foi pesquisar um pouco sobre isso. E encontrei então, nas pesquisas da literatura, aí encontrei que Paulo escreveu mais ou menos no ano 60, 61, 62, da era cristã, quando estava preso em Roma, né? Quando estava preso em Roma, aí ele escreveu, e é tão importante isso aqui, que disse aqui, né? Disse assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração. Por que ele disse isso? O que ele estava querendo dizer com isso? Pensei. Está falando para os pregadores? Está falando para os missionários? Fazer de coração? Mas aqui diz, tudo que fizeres. Aí eu fui ler o versículo 22. O 22. E o 22 diz assim: vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo somente à vista como para agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E aí diz, tudo que fizeres, fazei de coração, como ao Senhor. Então, quando Paulo estava preso lá, nesse tempo, Roma é que comandava, e o povo judeu, o povo de Israel, era um povo que era, por assim dizer, quase como escravo. Estava sujeito a Roma. E tinha muitas pessoas, inclusive muitos cristãos, que eram servos, tinham seu patrão. E eles tinham que obedecer ao patrão. E o patrão, às vezes, o patrão não era da fé, não era cristão, como é hoje. E foi sempre, através de muitos tempos, muitos irmãos, às vezes nós temos nosso patrão, temos que servir, e às vezes não gostamos do patrão, porque ele é incrédulo. Mas tudo que fizerdes, fazei-o como ao Senhor. O que quer dizer isso? Fazer de coração. Então, examinando os textos, a explicação no Espírito de Profecia, que eu não consegui copiar isso porque tinha do espanhol, né? Do espanhol e para passar aqui na frente. Mas o Espírito de Profecia nos diz, o comentário primeiro, os comentários dos teólogos dizem que Paulo, quando escreve fazer como o Senhor, está falando que alguns que são servos, alguns que são escravos, devem fazer o serviço para seu patrão, e o serviço para o seu Senhor, como que está fazendo para o Senhor, como está fazendo para Deus, de coração. E aí o comentário do Espírito de Profecia diz assim, que a gente pode, o cristão, ele vai ser, falando o que fazer, o cristão vai fazer as coisas de tal maneira, com a máxima perfeição possível. E através do comportamento, no trabalho, no serviço, é que vai levar a mensagem. Eu entendi que até na maneira de lavar os pratos, pode estar manifestando o temor e a fé que ele possui. Lavar a roupa, limpar a casa, fazer outros trabalhos, devemos fazer da melhor maneira possível, com perfeição ao ponto da perfeição humana, é claro.
Então, o cristão é assim. E muitas vezes o cristão, ele passa a mensagem sem palavras, sem falar nenhuma palavra. O patrão, muitas vezes, o servo vai fazer o trabalho para o patrão, de tal maneira que o patrão fica assim admirado e ganha confiança. E tem muitos casos que o patrão, depois que sabe quem é esse aí, de onde que veio, por que ele é tão bom, tão perfeito, assim, tão honesto. Assim foi, por exemplo, com o caso de José. José, estamos falando aqui de José, o filho de Jacó. Ele foi vendido pelos seus irmãos, né? E ele esteve na casa de Potifar, que era uma autoridade no Egito. E ele fazia as coisas de tal maneira que depois Potifar entregou tudo para ele. Ele comandava em tudo. Então, irmãos, e ele estava dando a mensagem. E assim nós hoje. Na escola, por exemplo, os jovens, eles fazem tudo como que fosse por Senhor, são corretos em todas as coisas, como ao Senhor. E aí o professor, ele vai ver que ele não vai colar. Ele não vai copiar desonestamente. Ele está estudando, ele está fazendo as coisas como ao Senhor. Então, achei isso aqui uma coisa muito interessante. Agora, eu quero considerar mais alguns textos aqui. Nós temos um trabalho a fazer. O trabalho da obra da propagação da verdade. A última mensagem. A tríplice mensagem angélica. A mensagem para o tempo do fim. E quando nós olhamos, existem milhões de pessoas que não conhecem a mensagem. De vez em quando eu pego o metrô está cheio assim, quando eu vou para a cidade. E olho outro, ninguém conhece a mensagem. Eu tenho que pregar para eles. Tenho que falar para eles. E como? Então eu quero dar uma leitura aqui assim. Diz assim. No Espírito de Profecia, livro Educação, página 271. Eu não pude passar lá porque tinha que traduzir do espanhol, né? Mas uma outra vez, se Deus quiser, os irmãos, quero entre parênteses dizer para os irmãos, orem em meu favor. Orem pelo irmão Demétrio. Está fazendo 82 anos esse mês, né? E claro, precisa de oração. E essa semana foi uma semana muito difícil, né? Mas tudo bem, aqui diz assim. Diz assim, nossos jovens, nossa juventude devidamente preparada, se fosse devidamente preparada, quão depressa a mensagem de um Salvador crucificado, ressuscitado e prestes a vir, poderia ser levada ao mundo todo. Quão depressa poderia vir o fim, e o fim do sofrimento, de tristeza e do pecado. Quão depressa, em lugar desta posição aqui, com sua mancha de pecado e dor, poderiam nossos filhos receber a sua herança, onde os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre, onde morador nenhum dirá, enfermo estou, e nunca mais ouvirá nela a voz de choro. Quer dizer, nós temos essa esperança e essa mensagem temos que levar. Mas como? Como vamos levar? Se nossa juventude fosse preparada, é que poderia acontecer isso, né? Agora, veja só, qual é o desejo de Deus para conosco? O apóstolo Paulo, ele foi um discípulo, foi um apóstolo, que ele escreveu essa carta aos Colossenses, ficou preso, né? Mas ele, em princípio, ele era contrário, era inimigo do cristianismo, da fé cristã.
E vamos ler aí então em Atos 9:5. Qual é a pergunta que Paulo fez? E a pergunta que nós devemos fazer em primeiro lugar. Pode colocar se puder, né? Se não, tudo bem. Atos, capítulo 9, versículo 15. Diz assim, né? 9:15. Diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar aos gentios. É assim. Antes o versículo diz assim, no versículo 5. Do 4 diz, né? E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou. É a pergunta que nós devemos ter também, devemos fazer também. Devemos fazer essa pergunta, cada um de nós. Quem és tu, Senhor? Nós devemos perguntar isso. Quem és tu, Senhor? Isto é, devemos procurar e conhecer o máximo possível ao Senhor. Paulo era doutor, era fariseu, tudo mais. Mas aí quando Jesus o apareceu, ele disse: quem é Senhor? E aí Jesus se manifestou. Aí Jesus se manifestou e disse, respondeu o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmãos, então nós devemos procurar saber ao máximo possível quem é Jesus. Jesus, nosso Salvador, ele veio aqui, sofreu, morreu por nossos pecados. E onde ele está hoje? É claro que nós temos o conhecimento, ele vai nos vir através das Escrituras. Nós estamos estudando todos os dias as Escrituras. Estamos fazendo o ano bíblico. Estudamos a lição todos os dias. E além disso, nós temos o Espírito de profecia. Então imaginemos Paulo, depois de entrar, de cair nessa situação. Qual é que seria a procura, a busca dele? Assim, então, nós devemos ter esta preocupação. E porque Deus, o que deseja Ele a nosso respeito? O que Ele quer que nossos filhos sejam? Salmos 144, o versículo 12. Salmos 144, versículo 12. O que nos diz? 144, verso 12. Numa outra vez eu vou pedir eu vou fazer um esforço para colocar na frente, né? O versículo 12 diz assim, né? Sejam os nossos filhos, na sua mocidade, como plantas bem desenvolvidas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como as de um palácio. Qual é a vontade de Deus? Qual é o desejo de Deus para conosco? Que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas. Como é que uma planta bem desenvolvida? Uma planta bem desenvolvida, ela se desenvolve, cresce, dá flores e dá frutos. Então, que todo mundo considera. Então, que nossos filhos que sejam assim. Essa é a vontade de Deus, né? E o desejo de Deus para cada um de nós. Vamos ler em Atos 9:15. Atos 9:15 nos diz assim, olha só. Ou algum irmão pode ler? Atos 9:15. Vamos compartilhar, vamos dividir. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Isso aí. Então veja só, qual é o desejo para cada um de nós?
No caso de Paulo, ele diz: este é um vaso escolhido, né? Este é para mim um vaso escolhido para levar aos gentios e reis e os filhos de Israel. Esse é o desejo de Deus para conosco, sem dúvida. Para levar o conhecimento de Deus. O propósito de Deus para com os filhos que crescem ao nosso lado, as nossas lareiras, é mais amplo, mais profundo, mais elevado do que tem compreendido a nossa visão restrita, né? Aqui disse mais adiante: ele viu felicidade, aqueles em quem ele viu felicidade. No passado, chamados dentre os mais humildes, de mais humildes posições na vida, a fim de testificarem dele nos mais elevados lugares do mundo. E muitos jovens de hoje, que crescem como Daniel, no seu lar judaico, estudando a palavra e as obras de Deus, e aprendendo as lições do serviço fiel, ainda se levantarão nas assembleias legislativas, nas cortes de justiça, ou nos passos reais, como testemunhas de reis, do rei dos reis. Multidões serão chamadas para um manifesto mais amplo. Milhões e milhões jamais sequer ouviram falar em Deus. Hoje, milhões e milhões. Eles têm direito de receber este conhecimento. Igual direito ao nosso têm eles. É a misericórdia do Salvador. Recai sobre nós, que recebemos este conhecimento, e sobre nossos filhos, a quem podemos comunicar, atender a este clamor. Então, irmãos, qual é o desejo? O que Deus quer para nós? Que nós sejamos, que testifiquemos justamente, que testifiquemos sobre a mensagem, sobre esta luz que o Senhor nos deu. Assim nós vemos, desde jovens, nas personagens bíblicas, que chamou para testificar. Pessoas, como aqui estávamos lendo testemunho, as pessoas de origem humilde. Mas Deus os chama. Assim foi o caso, por exemplo, o caso de José, quando ele estava escravo. E se alguém quer conhecer mais sobre isso, está no Gênesis 39, Gênesis 40, Gênesis 41, a história de José. Como ele foi chamado para ser o servo de Deus e testificou no Egito. E todos conheceram, muitos conheceram da verdade, né? Moisés também, Samuel, Ruth, Daniel, todos eram jovens quando foram chamados para testificar, para servir ao Senhor. E queremos mencionar um pouquinho aqui também sobre Esther. As moças também são chamadas. Vamos ler em livro de Esther, capítulo 4, verso 10. Algum irmão pode ajudar, por favor? Esther 4, 10. Quem achar primeiro pode ler. Esther. Continue. Isso, aí está pequena, né? Talvez, diz que para esse tempo que você foi chamada, né? Todos os oficiais do rei e o povo das províncias sabem que ninguém, nem homem nem mulher, pode entrar no pátio interno do rei sem ser chamado. Se entrar, será morto, a não ser que o rei conceda permissão, levantando seu cetro de ouro para a pessoa, assim poupando-lhe a vida.
e já faz um mês que o rei não me manda chamar. Isso aí. Então veja só, Esther, que era escrava, aliás, ela morava com o tio dela, Mardoquai. Ele o chamou para ser rainha, justamente. Era uma pessoa humilde, mas ficou sendo rainha. Assim também nossos filhos, como nós lemos no início, poderão ser chamados para altas posições, altos cargos, para poder testemunhar. Então temos que o preparar aos nossos filhos, né? Irmãos, e principalmente, isso começa na juventude. E se nós vamos olhar nos irmãos aqui, a maior parte dos antigos irmãos, aqueles que permaneceram firmes até o fim, começaram na sua juventude, na adolescência muitas vezes, sabe? Eu tenho anotado aqui alguns personagens que foram chamados para proclamar a última mensagem de advertência. E temos aqui, por exemplo, que idade tinham alguns dos pioneiros do movimento do Advento. Josué Raimes começou a pregar aos 22 anos. 22 anos. Ellen Harmon, ou Ellen White, Ellen Harmon, que depois foi White, tornou-se mensageira de Deus aos 17 anos. Aos 17 anos já se tornou mensageira. Quem das moças tem 17 anos? Aos 17 anos, Ellen Harmon já era mensageira de Deus. Né? Andrews iniciou seu trabalho aos 21 anos. Tudo jovem. Lou Baruch entrou no ministério aos 20 anos. Uriah Smith começou sua longa relação com a Review Herald aos 20 anos. Irmãos, então, o que nós devemos fazer? Procurar justamente, procurar o conhecimento, a preparação, enquanto ainda somos jovens, certo? O Senhor tem justamente um elevado ideal para nós. O elevado ideal mais elevado do que o sumo pensamento humano. Deus tem quer dizer, os pais muitas vezes podem pensar para seu filho ter uma posição alta, um lugar alto, enfim, ter uma responsabilidade. Mas o propósito de Deus, o pensamento de Deus, quer dizer, mais elevado do que o sumo pensamento humano pode atingir, é o ideal de Deus para seus filhos. Que esse ideal de Deus é mais do que nós podemos pensar, mais do que nós podemos oferecer aos nossos filhos. Deus tem esse propósito, mais do que isso. Santidade, ou seja, a semelhança com Deus, é o alvo a ser atingido. A semelhança com Deus, o alvo a ser atingido. À frente do estudante existe aberta a senda de um contínuo progresso. Ele tem um objetivo a realizar, uma norma a alcançar, os quais incluem tudo de bom, tudo que é bom, puro e nobre. Ele progredirá tão depressa e tanto quanto for possível em cada ramo do verdadeiro conhecimento. Que se quando a pessoa se entrega a Jesus, então vai acontecer isso, né? E, irmãos, eu queria ler um texto no Vereda de Cristo, que também nos diz assim. Vereda de Cristo, na página 82. Diz assim: se é fiel seguidor de Cristo, levará sua religião para tudo o que faz.
revelando aos homens o Espírito de Cristo. O operário pode ser diligente e fiel representante daquele que labuta em trabalhos humildes entre as montanhas da Galileia. Todo que adopta o nome de Cristo deve trabalhar de tal modo que os outros, vendo suas boas obras, sejam levados a glorificar seu Criador e Redentor. Que maravilha, né, irmãos? Então, podemos dar a mensagem assim, quer dizer, em diferentes posições, mas a recompensa é maior. A recompensa, Deus é que nos dá mais alto que uma vida melhor, né? Agora, o que eu anotei também aqui é que, claro, dependemos também em tudo isso do poder do Espírito Santo, que nos abençoe. E não sei, encaixou também com um texto que, o tema que eu estava escolhendo, com um texto que estamos lendo esse mês de junho. Quantos irmãos leem a meditações matinais? Quantos irmãos têm esse livro, Meditações Matinais? Tem mais alguém? Isso, então nós devemos ler todos os dias, tem para cada dia. E eu quero ver no mês de junho, aqui, que nos diz assim, né? A influência divina do Espírito Santo devia cooperar com a mente humana, visando fazê-la lembrar de tudo que Cristo havia dito. A grande necessidade neste tempo de perigo é o Espírito Santo. Então, enquanto a gente procura saber, mas dependemos do Espírito Santo, sabe? Pois Ele trará todas as outras bênçãos a quem o recebe. A religião prática não existe separada da operação do Espírito Santo. Nosso tema é o que fazer, o que devemos fazer. Esta é a religião prática, né? Como eu estava dizendo no início, que até lavando um prato a gente pode dar uma mensagem. Arrumando a casa ou limpando a casa, nós damos a mensagem. Essa é a religião prática. E aqui diz, a religião prática não existe separada da operação do Espírito Santo. Você precisa desse agente, meu irmão. Assim como todos os que iniciam a obra de trabalhar para convencer os transgressores da condição perdida em que vivem, a atuação do Espírito de Deus não remove de nós a necessidade de exercitar nossas faculdades e talentos. Quer dizer, nós temos que exercitar nossas faculdades e talentos. O Espírito Santo não remove isso. Mas Ele é que nos impulsiona, nos ajuda. Então, a decisão, aqui, a atuação do Espírito Santo, do Espírito de Deus, não remove de nós a necessidade de exercitar nossas faculdades e talentos, mas nos ensina a como usar toda a habilidade para a glória divina. É muito interessante. A obra do Espírito Santo é fazer você se lembrar das importantes e vitais verdades. Sendo assim, será que você deve amarrar num pano essa capacitação extra e enterrá-los? A capacitação através do Espírito Santo. Nós devemos enterrar? Não devemos aceitar? Sim, devemos procurar. Não. Pelo contrário, você deve investi-la com os banqueiros. Assim, quando o ser humano desenvolve seus talentos, por menores que sejam, o Espírito Santo toma dos tesouros de Deus e os apresenta de novo à mente. Ele torna a palavra negligenciada um agente vivificante. A atuação do Espírito é rápida e poderosa.
na mente humana, mas não por causa da esperteza. Olha só, a atuação do Espírito Santo é rápida e poderosa na mente humana. Na mente humana. Mas não por causa da esperteza, da capacidade intelectual do elemento humano, mas porque o poder divino atua com o humano. Por isso, todo crédito pertence ao divino. Irmãos, então o que nós devemos fazer? Como devemos fazer? E fazer é a religião prática. E para tudo isso, nós precisamos nos entregar a Jesus, nós precisamos nos entregar à atuação do Espírito Santo. Será feita não pela nossa própria capacidade humana, mas sim pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo transforma a pessoa. Quantos de nós estamos dispostos a nos entregar cada vez mais à atuação do Espírito Santo em nós? Irmãos, que Deus nos abençoe. E assim também possamos educar os nossos filhos, os nossos jovens. Que Deus nos abençoe. Amém.